as relações. Você já parou para pensar na importância que a inteligência emocional tem na sua vida? Sobretudo no momento em que se iniciou há alguns anos atrás e hoje ele está altamente ativo, que é o movimento da inteligência artificial. Quanto mais a inteligência artificial avança, mais importante é que nós sejamos humanos. E a inteligência emocional é uma habilidade muito importante para que nós possamos cultivar essa humanidade em nós e sermos diferentes e nos destacarmos em relação à inteligência artificial. Então, eu posso pensar, e como ficará o meu trabalho, como ficará o meu emprego diante desse cenário? Eu te digo, se nós formos capazes de nos olharmos como seres humanos e agirmos como tal, o nosso espaço sempre será garantido. Inteligência emocional, do que exatamente nós estamos falando? Nós estamos falando de uma habilidade. A inteligência emocional, ela tem 5 pilares. O primeiro pilar é esse ato de eu conseguir reconhecer a emoção em mim. Comecei a me sentir ansiosa, comecei a sentir raiva, né? Quando a gente fala de emoções, nós temos 4 emoções básicas, né? A raiva, o medo, a alegria, que a gente sempre gostaria de estar nessa emoção básica, e temos também a tristeza. Então, a inteligência emocional é o ato primeiro de eu poder perceber que uma emoção está surgindo e conseguir identificar esses sentimentos que acontecem em detrimento dessa emoção. Quando eu sou capaz de perceber as emoções em mim, já é um primeiro passo para que eu tenha essa inteligência nas emoções. Eu possa conseguir identificar, porque isso envolve também um quebrar o automático, eu sair daquilo que acontece todos os dias sem me questionar. Depois eu preciso gerenciar essa emoção. Poxa, fiquei com raiva, alguém me falou algo aqui que eu não gostei. Então, gerenciar essa emoção envolve o quê? Eu vou internalizar, eu vou registrar essa emoção, mas eu não vou ser uma pessoa reativa, não vou xingar de volta ou perder o controle, né? Eu vou manter aqui a minha plenitude, né? Então eu vou gerenciar essa emoção. Depois, o terceiro pilar é eu reconhecer no outro a emoção. Então eu estou no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu senti que a pessoa chegou para mim procurando briga, né? Ela chegou falando alguma coisa ali que realmente eu consigo identificar que ela não está no seu estado mais equilibrado, não está conseguindo gerenciar aquilo que ela está sentindo. Opa, um ato meu como pessoa que tem inteligência emocional, nesse momento é o quê? É auxiliar essa pessoa a gerenciar a sua emoção. E aí a gente vai para o quarto pilar da inteligência emocional, que é eu justamente lidar com a emoção do outro. Então, quando alguém me traz algo que eu consigo perceber e observar que aquela pessoa está ou sendo dominada pelo medo, ou pela tristeza, ou enfim, pela ansiedade, ou a pessoa está muito alegre, eu vou conseguir, através da minha própria autogestão, auxiliá-la nesse processo de lidar com a emoção dela. Então, esse é o quarto pilar da inteligência emocional, que me leva ao último, que é o ato de me motivar. Então, se eu sou capaz de identificar as emoções em mim, gerenciá-las, identificar as emoções no outro, também criar aqui um ato de gerenciamento da ansiedade do outro, não ser reativo, né? Ser uma pessoa capaz de conter. Então, eu vou conter aquele investimento do outro, que pode ser desde um xingamento, uma reclamação, eu vou conter e depois eu devolvo para aquela pessoa em doses homeopáticas que eu entenda que ela possa lidar. Talvez você esteja pensando agora, nossa, mas eu preciso ser alguém muito elevado para isso. Mas não, isso envolve um treino, envolve um ato também de desejar
criar esse ambiente saudável para todas as pessoas. E por último, então, eu sou capaz de me automotivar. Esses são os pilares da inteligência emocional. Agir com inteligência emocional, inclusive, é um dos fatores que leva as pessoas a alcançarem, um crescimento profissional mais acelerado. Qual que é o caminho para eu iniciar esse autodesenvolvimento no sentido da inteligência emocional? Autoconhecimento. Então, eu preciso ser capaz, minimamente, de entender em quais situações que eu perco o controle. Eu preciso identificar quais são os meus gatilhos, com quais pessoas que eu me descontrolo, o que eu sinto naquele momento. Eu preciso entender minimamente o que me deixa triste, o que me deixa feliz, o que me deixa com raiva, o que me deixa com medo. Porque é esse autoconhecimento, esse primeiro pilar que nós falamos anteriormente, que vai me levar à autogestão. Então, se eu sou uma pessoa que eu consigo identificar, agora eu fiquei com medo, fiquei com medo de alguma situação aqui, ou uma decisão que eu preciso tomar, ela está me trazendo esse sentimento, essa emoção do medo. Então, eu vou conseguir, eu vou buscar as melhores decisões, entendendo que eu posso sofrer um viés nessa tomada de decisão, um viés do medo, viés de pensar de maneira catastrófica em relação àquilo que pode acontecer. Então, quando eu consigo desenvolver essa autogestão, eu tenho uma tendência a melhores hábitos. Vamos pegar aqui um exemplo da emoção, da alegria. A gente gostaria de estar sempre muito alegre, muito para cima, mas só ela também, no nosso dia a dia, ela pode nos levar a tomar atitudes que podem ir contra a nossa saúde, contra o nosso bem-estar, contra a nossa carreira, por exemplo. Se eu estou muito feliz, eu posso pensar assim: vou comer uma pizza, afinal, eu preciso comemorar a vida. Mas e caso você esteja se propondo a ter uma vida mais saudável, ou você esteja no seu momento da dieta, essa alegria, ela também pode te levar a escolhas, que sejam desfavoráveis em relação ao objetivo. Por isso que entender esse contexto que você está sentindo é tão importante na tomada de decisões, para que possa ser feito cada vez mais escolhas conscientes. E a gente pode pensar dentro disso, desse papel da autogestão, da automotivação, que são elementos intrinsecamente ligados à inteligência emocional. Nós podemos nos perguntar: qual o papel que eu tenho assumido na minha vida? Sabe aquela correlação que geralmente se faz de ser o protagonista ou de ser o figurante? Eu posso ser o coadjuvante, eu posso ser o espectador. Quando eu estou focando a minha vida muito na vida dos outros, ou ainda eu não tomo decisões, eu deixo para as outras pessoas tomarem essas decisões, eu posso estar assumindo um papel de espectador. Eu estou vendo a minha vida acontecer e ela está na mão de outra pessoa que está tomando as decisões por mim. Às vezes a gente pode cair naquele ato de reclamar. Porque a minha vida não vai para frente, porque as coisas não acontecem para mim. Mas será que eu estou disposta a tomar as decisões difíceis e assumir os riscos? Porque decidir envolve arcar com a consequência daquela decisão. E às vezes é mais fácil, Mais fácil a gente não decidir, a gente deixa para o outro, deixa que o outro resolve. Só que isso vai nos colocando nesse papel de uma mera espectadora ou de um mero espectador da minha vida. Então, é preciso que a gente assuma riscos e, nesse momento, qual postura que eu preciso ter? Nesse momento, eu preciso de um ego que seja adulto, entendendo que pessoas adultas resolvem. As crianças choram, as crianças deixam para os pais resolverem, mas nós, pessoas adultas, a gente não espera, A gente vai e a gente resolve, a gente faz o que tem que fazer. E por mais doloroso que possa parecer, assumir esse papel do protagonista, ele é muito libertador, porque você estará no comando, você estará no controle. Então, eu tenho a dor, eu tenho uma perda muito grande, porque eu não vou poder culpar
as pessoas ao meu lado. Eu não vou poder apontar dedos e dizer a culpa é do meu marido ou a culpa é do meu colega de trabalho. Não, a culpa é da minha amiga que me chamou para comer pizza e eu estava na dieta. Peraí, se eu assumir esse papel de tomar as minhas decisões pautadas nos meus desejos, nos meus valores e estar nesse papel de protagonista, então eu não posso mais ter essa bengala, né, de ser vítima do que o outro decidiu, não. Aí é comigo mesmo. Só que o quanto isso pode ser gratificante, o quanto eu vou me orgulhar do que eu estou construindo quando eu estou tomando as decisões, quando eu estou no centro, estou sendo a protagonista da minha história. Então, inteligência emocional tem tudo a ver com a nossa atitude diante da vida. Não assumir uma atitude de vitimismo, não deixar as decisões serem tomadas por outras pessoas, mas sim se colocar nesse lugar. Também não é para ser uma pessoa que passa por cima de todo mundo, mas é encontrar esse seu lugar. Esse lugar de que você vale a pena, de que você tem valor, que você tem o seu papel e o seu lugar de protagonista. Esse é o lugar que a gente busca. Senão a gente pode ficar muito naquela questão de ó vida, ó céus, nada acontece para mim, né? Tudo é muito difícil, porque a culpa é de um, porque a culpa é de outro, a culpa é do clima. E quando eu tomo essa postura, que não é de adulto e também muito menos de protagonista, eu estarei com o locus de controle baseado no meu externo. O que é o locus de controle, né? Onde é que está o meu local de controle? Eu estou observando a vida mais nas ações que eu faço para então obter os resultados? Ou eu estou focando nos acontecimentos externos que me trazem ao fato que está acontecendo? Quando eu olho para mim e eu tenho a maturidade de dizer, não, esse projeto não foi em frente, não foi adiante porque eu não fiz o que deveria ser feito, eu estou tendo uma atitude adulta. Eu estou gerenciando as minhas emoções, estou sendo capaz de ter inteligência emocional, de ter autorresponsabilidade. Agora, quando eu coloco o meu locus de controle, ele é externo, então eu culpo as outras pessoas, eu deixo para as outras pessoas as decisões mais importantes que estão relacionadas à minha vida. E aí é óbvio que a coisa não vai acontecer. Então, gravem isso. O locus de controle deve ser interno. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu estou fazendo para alcançar aquilo que eu desejo? O que eu vou fazer diante dessa situação para que ela aconteça da melhor forma possível? E não o que o outro fará. Porque é confortável às vezes, né? Deixa para o outro resolver, eu fico aqui no meu cantinho. Então, tem toda aquela questão da zona de conforto, que eu gosto de pensar em zona de conforto, não exatamente como algo extremamente negativo, mas sim da gente entender que eu posso estar numa condição difícil, eu posso estar numa condição que me gera sofrimento, que me gera como se eu estivesse aprisionada realmente, mas talvez eu já me acostumei com aquela situação. Então eu vou pensar, nossa, mas eu vou sair daqui que não está tão bom para ir para um outro lugar que eu não sei o que pode acontecer? É meio que aquela história, né? Já se acostumou, tá preso, mas acostumou com o carcereiro, né? Então, isso é a falta da inteligência emocional. E agora vamos falar um pouco como que isso interfere na nossa tomada de decisão. Quanto que eu estou sendo capaz de gerenciar as minhas emoções, identificá-las, identificar no outro, né? Quando a gente fala de identificar a emoção no outro, é uma habilidade muito importante para líderes. Imagina se você um dia vai falar para o seu líder, olha, aconteceu tal situação, ou eu estou insatisfeita com determinada questão aqui em relação à empresa, e o seu líder fala, ai, não, realmente, eu também estou mal, né? Não é isso que você espera de alguém.
Você espera um suporte, você espera, como eu falei anteriormente, que aquela pessoa seja capaz de te segurar naquele lugar, né? Então, isso é uma habilidade muito importante para o mercado de trabalho. Como que a emoção, ela impacta na nossa tomada de decisão, né? Eu gosto muito da ideia de ganhos e perdas. Nós precisamos entender que na vida não dá para ganhar sempre. Então, toda decisão, ela vai fazer com que eu ganhe algumas coisas, mas também eu perca outras coisas, né? E aí tem aquela música do Charlie Brown Jr. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, para que eu possa ter escolhas que me beneficiem em alguma medida, eu preciso ter a adultez de entender que eu vou perder outras coisas. Não dá para ganhar em tudo, mas quando eu ajo com clareza, quando eu tenho uma boa gestão emocional, a tendência é que aqueles ganhos que eu busco obter naquela decisão sejam maximizados, porque eu consigo gerenciar melhor essas escolhas. Você tem agido mais através da razão ou da emoção? Será que a sua tomada de decisões, ela tem sido mais baseada na razão ou mais na emoção? Pense um pouquinho aí. Como será que tem sido essa sua tomada de decisões, né? Porque se a gente olhar na nossa vida pessoal, às vezes a gente fica estressado, né? A gente fica com vontade de brigar com as pessoas, xinga alguém no trânsito. Tem pessoas, inclusive, que se transformam quando entra no carro e liga o carro e começa a dirigir. Parece que ela é possuída por algum espírito, assim, muito brigão, e começa ali a agir pelo impulso da raiva. Então, quando a pessoa está tomando esse tipo de decisão, ela está totalmente envolvida e sendo, vou colocar aqui entre aspas, dominada pela emoção. Mas e nas decisões mais importantes? Decisões que a gente precisa tomar que comprometem a nossa carreira, a nossa vida. Será que caso eu compro uma bicicleta, né? Aquela brincadeirinha, será que eu me mudo de cidade ou não? Será que eu sigo nessa linha de trabalho ou eu vou para outra linha? Será que eu aceito essa promoção? Será que eu mudo de emprego? Então, em todas essas decisões que são mais complexas, eu preciso ter clareza de que caso eu não tenha essa inteligência emocional e eu haja por impulso, eu posso estar comprometendo a minha vida em alguma medida, inclusive a vida de outras pessoas com as quais eu convivo. Quando a gente fala de tomada de decisões, é importante que a gente use um pouquinho de cada, não só a razão e não só a emoção. Mas existem ferramentas que a gente pode utilizar para trazer clareza. E eu vou falar aqui para você, daqui a pouquinho, sobre 5 etapas para se preparar para a tomada de decisão, para que eu tenha mais informações necessárias e eu não tome decisões simplesmente pelo impulso. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, e ele fala sobre os 2 sistemas que nós temos para a tomada de decisão. E aqui a gente precisa entender que o nosso cérebro ele nos engana em alguns momentos. Quando a gente age primariamente pela emoção, quando a gente toma uma atitude, como o exemplo que eu falei anteriormente, no trânsito, eu estou sendo sequestrada pela amígdala. Então, quando eu simplesmente tomo uma atitude no segundo segundo após aquele estímulo acontecer para mim, eu não vou ser capaz de racionalizar aquela informação. Então, nesse momento, como é que eu faço primariamente para não ser dominada pela minha emoção? É aquilo que vovó já dizia, né? Conte até 10, até que a informação ela chegue nas minhas áreas mais racionais, né? No meu neocórtex, se assim a gente pode dividir, né? Mas pense assim, se eu tomar uma atitude, se eu entrar em ação nos primeiros segundos, eu vou demorar muito tempo até conseguir me acalmar. Você já deve ter passado por alguma situação assim, onde você fez algo e depois pensou, por que eu fiz isso? Entrou numa loja, a roupa estava linda e você ficou emocionada e levou tudo.
Aí chegou depois, viu a fatura do cartão e falou, por que que eu fiz isso, né? Às vezes pode devolver, às vezes não pode. Mas isso é o sistema 1, que a gente toma decisões rápidas, decisões emocionais, decisões intuitivas. E aí, se acalme um pouco se você está pensando que esse sistema 1 ele é totalmente ruim. E ele é algo que o ser humano não precisaria ter, porque ele precisa, nós precisamos desse sistema mais rápido. Ele está diretamente ligado à preservação da nossa vida. Contudo, quando nós queremos tomar uma decisão mais assertiva, é importante que a gente pense no sistema 2. Então, como é que eu posso ativar isso? Como é que eu posso levar isso para o meu dia a dia? Não tomando decisões na primeira hora, no primeiro momento, sempre esperando. Às vezes a gente tem um pensamento em relação àquilo que nós precisamos decidir e logo entramos em ação. Mas nesse momento a nossa intuição ela pode nos iludir, inclusive o nosso cérebro ele pode errar. Então é preciso parar, colocar no papel, pensar muito bem, trocar ideia com outras pessoas. Assim eu estou acionando o sistema 2 de tomada de decisões, tá? Então, falando aqui rapidamente, super indico para vocês essa leitura, rápido e devagar, para entender um pouco mais essa questão de como a gente funciona em nossos processos de tomada de decisão. Se eu decido rápido, muito provavelmente serei dominada pelas minhas emoções. Se eu for capaz de esperar, respirar, comprar no outro dia, né? Ou ainda, quando alguém traz uma informação para mim, né, traz algo que está totalmente descontrolado, se eu sou capaz de conter aquilo, respirar, contar até 10, né, e deixar para o outro dia, sempre dê uma noite de sono entre uma decisão importante e outra. Então, nesse caso, eu estou tomando decisões mais pautadas na minha razão, né, dos meus conhecimentos que eu já tenho acumulados na minha mente, no meu cérebro. Existem 3 atitudes que a gente deve evitar a todo custo, que é, a primeira delas, evitar tomar uma decisão quando estiver muito brava. Porque nesse momento, aquela emoção ela irá impactar diretamente na sua decisão. E a gente já deve ter passado por algum momento assim de estar bravo com alguém, aí você xinga, você briga com a pessoa, você, sei lá, manda ela para aquele lugar. Ou então, quando você estiver muito triste, também é um péssimo momento para você tomar decisão. Nesse estado emocional, a gente geralmente vai comer um docinho, né? Se a gente fura a dieta nesse estado emocional da tristeza. Então, cuidado. Só isso quando estiver brava ou triste? Não. Quando estiver feliz também. Não tome uma decisão quando você estiver muito feliz. A felicidade, os bons vendedores sabem muito bem utilizar a felicidade para fazer aí boas vendas, né? Você elevar o estado emocional de uma pessoa faz com que ela tome decisões sem considerar muito alguns fatores, como o seu saldo bancário, por exemplo. Então, evitar esses 3 momentos para você tomar alguma decisão, principalmente decisões importantes, né? Aqui eu falei sobre decisões do nosso dia a dia, mas imagine que você está tomando uma decisão de mudar de cidade, de se termina ou não um relacionamento, se começa ou não um relacionamento, se troca ou não de trabalho. Então, cuidado, porque nesses contextos as suas decisões serão alteradas. Existem pesquisas que mostram que em ambientes que têm um cheiro ruim, por exemplo, as pessoas tendem a ser mais rudes com as outras. Assim como um som ambiente calmo, um cheiro agradável, faz com que as pessoas tomem decisões pautadas nisso que elas estão sentindo. Então, tomem bastante cuidado em relação a esses estados emocionais. Então, qual é o passo a passo para que a gente possa tomar boas decisões? A primeira questão que a gente precisa observar é quanta clareza eu tenho acerca disso que eu preciso definir ou decidir.
Então, por trás de cada decisão a ser tomada, existe um problema a ser resolvido. Caso ou não caso, né? Vou morar em outra cidade ou não vou? Sigo trabalhando nessa empresa ou não sigo? Né? Busco essa colocação profissional ou não busco? Então, o que eu estou buscando resolver nessa situação? Eu preciso identificar qual é a situação por trás dessa decisão que eu preciso tomar. Quanto mais informações eu tenho sobre isso que eu quero resolver, mais eu vou ampliando essa clareza para que no final eu possa ter uma boa escolha, tomar uma boa decisão. Depois eu preciso pensar nos objetivos. Quais objetivos eu tenho em relação a essa decisão que eu preciso tomar? Quanto mais claros eles estiverem, esses objetivos, mais fácil será para decidir. Então, o que eu quero mudando de cidade, por exemplo? Eu quero mais liberdade? Ou o que eu quero mudando de trabalho? Eu quero me qualificar para uma posição futura na minha carreira. Então, é importante ter isso mapeado. O que eu pretendo conquistar com essa decisão? Depois, é importante que eu entenda quais são as minhas alternativas. Como nós falamos anteriormente, até mesmo com a música do Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia. Então, o que pode acontecer de bom e de ruim? Quais são as alternativas? Se eu estou buscando mudar de trabalho, só existe uma alternativa para eu mudar? Como é que eu posso ampliar as minhas opções para que eu tenha outras alternativas, né? Então, eu preciso explorar. O simples fato de eu parar e pensar nisso pode me trazer várias alternativas, várias possibilidades que eu não estava vendo porque eu estava só pensando lá na decisão final. Então, ter clareza, entender os objetivos, quais são as alternativas e depois eu preciso pensar nas consequências. Então, cada decisão que eu tomo, ela carrega consigo a renúncia, como eu falei anteriormente. Então, o que eu perco, o que eu ganho? Se eu não tomar essa decisão, o que vai acontecer? Se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Né? Então, entender, eu posso fazer isso de uma forma muito simples, que é pegar uma folha, colocar um risco no meio dela. De um lado eu escrevo o que eu ganho, do outro lado eu escrevo o que eu perco. Isso me traz muita clareza, que é o primeiro passo que eu falei, para que eu possa entender, poxa, eu estou ganhando isso e isso e isso, e estou perdendo isso e isso e isso. O que vale mais? Né? A decisão mais assertiva. Qual dessas decisões que eu tenho como opções me traz mais ganhos dentro daquilo que eu desejo? E por último, são as escolhas, né? Então, com base nessas análises do cenário, do que isso impacta, o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim, aí sim eu tenho uma decisão mais pautada em emoções, sim, mas principalmente em aspectos que eu trago mais do campo racional. Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso cérebro emocional, ele responde a um evento mais rapidamente do que o cérebro pensante. Ou seja, as nossas emoções, elas sempre chegam primeiro. O nosso cérebro emocional sempre vai responder primeiro. Então, eu preciso lembrar, quando eu tomo uma atitude, tomo uma decisão, logo de cara, eu estou assim, quase 100% pautada na emoção. Quando eu sou capaz de esperar um pouquinho, fazer como vovó ensinou, de contar até 10, respira fundo, espera um pouquinho, aí sim eu tenho mais possibilidade de acessar os meus centros de aprendizado, as minhas memórias, tudo que eu vim acumulando ao longo dos anos para juntar tudo isso e tomar uma decisão mais assertiva. E nós falamos aqui muito sobre decisão. Mas e a indecisão? Será que a indecisão, ela pode estar tomando aí a cena nos meus dias?
né? A indecisão, é importante a gente pensar que, embora seja gostosinho deixar para depois, ela pode, com o tempo, ela irá se tornar uma decisão. Então, se não for bem administrada, a indecisão, ela pode se tornar, inclusive, um arrependimento. E aí tem uma música que eu gosto bastante também, que é a música Epitáfio, dos Titãs, né? Que diz, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais. Então, se você conhece essa música, reflita comigo agora. E se você não conhece, eu sugiro muito que você procure. Chama Epitáfio, a música dos Titãs. E se a sua vida acabasse hoje, né? Eu sei que pode parecer um pouco puxado isso que eu vou falar aqui agora, mas é para causar um impacto emocional realmente. O que você deixou de fazer? Quantas coisas que você fez que você queria fazer? Quantas vezes que você parou para olhar a lua? Quantas vezes que você parou para elogiar uma pessoa? As decisões, elas vão desde o micro para o macro. Tomar decisões não é só sobre a minha carreira, sobre a minha vida, sobre decisões importantes, mas é no dia a dia. É a decisão de olhar para o lado e falar um bom dia para o seu colega de trabalho. É a decisão de estar perto das pessoas de verdade, né? E também de se afastar das pessoas que você definiu que não vale a pena estar no seu caminho. Então, é muito importante a gente gerenciar a decisão. Estou falando tanto de gerenciar a emoção aqui, né? Mas é muito importante a gente gerenciar as nossas decisões, porque quando não tomadas, né, a indecisão, ela pode sim se transformar num arrependimento. Então, como que eu faço se eu hoje tenho medo de tomar uma decisão? Dá uma respirada, faz esses passos que eu falei aqui para você. Existem inúmeras ferramentas para que você consiga trazer informações e ter clareza para essa tomada de decisões. Inclusive, se você deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo, eu posso enviar para você algumas dessas ferramentas. Então, é importante a gente pensar, né? Quais decisões importantes que eu estou adiando? Começa pequeno. Talvez você está adiando a decisão de arrumar a sua gaveta do seu armário. Começa pequeno. Depois você vai fazer aquela consulta que você está procrastinando há um tempo. Depois você vai voltar para sua academia. E assim, do micro para o macro, você vai avançando. Algo que a gente precisa também levar em conta nesse contexto é o que a gente chama de fadiga decisória. E existe uma tendência de que ao longo do dia você vai ficando mais cansado de tomar decisões. Quando chega à noite, você vai dizer assim, nossa, não quero mais decidir nada, deixa eu comer essa pizza aqui, vou comer aqui algo mais gorduroso, vou deixar que os outros tomem a decisão porque minha cabeça está cansada. Isso não é meramente má vontade sua, tá? Isso é comprovado cientificamente e tem esse nome, né? Tem outros nomes, mas a gente pode deixar aqui como a fadiga decisória. E é exatamente por isso que tanto se fala em você ter, por exemplo, um estilo próprio, para que você não precise pensar no que você vai vestir, que aquilo já esteja mais automático para você. Cuidado com muitas opções. Então, por exemplo, se você tem na sua geladeira, vou levar aqui para o lado da alimentação. Se na sua geladeira tem muitos alimentos que não são saudáveis e alimentos que são saudáveis e toda hora você tem que olhar e decidir, você está gastando ali, pensa assim como se fosse um banco. Você acorda de manhã com R$100 de decisões. E aí, ao longo do dia, você vai gastando cada decisão que você toma, dependendo, claro, da intensidade, você vai gastando ali R$1, R$2, R$5, dependendo da decisão, é R$50. Isso vai te esgotando. Então, diminua um pouco as opções. Isso está diretamente relacionado a criar hábitos. Então, o que eu vou comer na minha casa, eu vou ter só aquilo ali. Ah, mas e as visitas? Quando vier a visita, a gente compra. Ou então, a minha rotina de trabalho.
eliminar as distrações da minha mesa de trabalho, né? Se eu deixo um celular, uma agenda, um computador, um tablet, aquilo tudo ali me faz tomar uma decisão de o que eu vou fazer. Então, esse ato de automatizar também a minha rotina me ajuda a fazer escolhas, tomar decisões mais inteligentes, que vão de encontro àquilo que eu desejo para a minha vida. E aí, claro, tem o ato de você delegar. Então, o que eu estou fazendo hoje que eu posso delegar? De repente, eu posso dividir com o meu marido de levar as crianças na escola, né? Tem coisas que eu posso eliminar da minha vida, como assistir coisas que eu sei que não me agregam, né? E o ato de simplificar a rotina, diminuir a quantidade de distrações, de informações, de opções. É muito importante a gente ter essa clareza de que decisões pequenas até decisões grandes estão sempre sendo impactadas pela nossa inteligência emocional. Eu espero que esse conteúdo faça sentido para você. Se te ajudou em alguma medida, aproveita e compartilha com aquela amiga, com a sua irmã, a sua tia, a sua prima, porque quanto mais inteligência emocional nós temos, mais nós conseguimos alcançar os nossos objetivos e, principalmente, nós temos a nossa saúde, nosso bem-estar, que é isso que a gente procura.